Pessoal, uma boa noite a todos. Estamos recebendo hoje o engenheiro Fabiano Nunes Capone, o qual tenho aí a honra e o carinho de chamar de amigo. O Fabiano possui graduação em Engenharia de Minas e mestrado também em Engenharia de Minas, Metalúrgica de Materiais pela querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é gerente de desenvolvimento de processos e produtos da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM. CBMM essa que é referência mundial na produção de nióbio, carrega aí a responsabilidade de produzir mais de 95% do nióbio do mundo e ter essa reserva. O Fabiano vai comentar um pouquinho para a gente. Tem experiência na área de engenharia de minas, com ênfase em tratamento de minérios, atuando principalmente nos temas de flotação, finos e ultrafinos de minério e óleos. Fabiano, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui dividindo o seu tempo conosco, passando para nós as suas experiências. Fabiano aí que é filho aí do Rubio, do laboratório e dos professores do Rio Grande do Sul, vem do núcleo de excelência em flotação. Nos orgulha muito, nos agradece muito aí a sua presença conosco, tá? Fabiano, fica à vontade, o palco digital é todo seu, amigo. Legal, obrigado, André. Obrigado aí, pessoal, pela presença, né? Agradeço aí o convite. Para mim, na realidade, também é bastante gratificante poder voltar aí a dar aulas. Na realidade, aí como o André me apresentou, sou engenheiro de Minas, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado lá, iniciei não, quase encerrei, né, o doutorado, fiz 3 anos e pouco de doutorado. E, né, a partir daí passei a atuar no setor privado. Né, a minha satisfação em dar aula é porque eu iniciei realmente a minha carreira acadêmica pensando em ser professor. Para mim, eu sempre gostei desse momento. A minha atividade na na universidade, na parte acadêmica, ela começou já no final do primeiro ano. Eu consegui uma bolsa de iniciação científica já no laboratório do Jorge Rubio, trabalhando com flotação. Nesse momento eu ainda não sabia nem o que era a bolha, mas a bolsa pagava um salário, então, né, valeu, ok, era isso que eu queria. Passei aí, então, a minha graduação inteira com o Jorge, e isso fez, né, desenvolver essa minha a paixão, né, diz pela parte de pesquisa. Então, quando eu decidi ficar no mestrado e seguir a carreira acadêmica, foi porque realmente eu sentia, né, desejo de fazer aquilo, era o que me satisfazia. E, né, por isso eu acho bacana esse momento de estar aqui com vocês. A minha passagem por Araxá, ela iniciou a passagem, né, o residência nesse momento, ela iniciou em 2004. Nesse momento eu estava fazendo mestrado no Rio Grande do Sul, e dentro desses projetos de pesquisa que a universidade promove, a linha de pesquisa do laboratório sempre foi flotação, bastante focada em ultrafinos. A gente veio testar algumas técnicas de flotação, né? Vocês sabem que os minérios oxidados daqui da região têm uma parcela extremamente fina e uma ineficiência nessa parcela. E a gente veio trabalhar dentro de um projeto de pesquisa na Bung nesse momento, com fosfato, aplicando as técnicas que nós tínhamos no laboratório para a flotação de ultrafinos. Era um projeto de 10 dias, a primeira vez que eu vim para Araxá. O projeto deu certo, nós passamos, né, um projeto de 10 dias para mais um mês, 2 meses. A Bung tinha uma estrutura bastante interessante, tem ainda, né, agora Mosaic na parte de desenvolvimento. Então, nós tínhamos a estrutura de bancada. No segundo momento, os projetos começaram a dar certo e a gente passou a fazer os estudos já em escala piloto, na estrutura da Bung, e eles têm, inclusive, uma coluna semi-industrial que alimenta 2 toneladas por hora. A gente conseguiu aplicar as técnicas, né, de condicionamento, bastante bolhas também, o que eu vou falar um pouco aí com vocês. E os trabalhos foram dando certo, a gente foi aumentando a escala para fazer pesquisa, e em 2007 veio a proposta da Bung para eu fazer parte do time. Nesse momento, né, os projetos de pesquisa já tinham um resultado bastante interessante. Nós estaríamos já passando
para uma aplicação industrial, e também tinham outros desenvolvimentos que tinham que ser feitos, e, né, veio uma proposta. Aí vocês sabem, né, que infelizmente é bastante desleal a concorrência de salário, academia e empresa. Naquele momento eu optei, como era para trabalhar com pesquisa, né, que sempre foi aquilo que eu gostei, e aí tendo um salário, né, bastante mais atrativo do que a academia consegue pagar, eu acabei vindo para Araxá. 3 anos depois eu passei para a CBMM, também como gerente de desenvolvimento. Na Bung eu continuei fazendo pesquisa e desenvolvimento, que era uma continuidade, né, da minha atividade lá. E na CBMM também entrei como engenheiro de desenvolvimento de processo. Hoje a gente tem uma equipe, parte dela aí está junto com a gente aqui, e fazemos pesquisa e desenvolvimento também na parte de flotação de ultrafinos, de flotação de forma geral, né? E aqui o minério da região, inclusive da CBMM, a gente tem uma fração ultrafina bastante significativa e perdas, né, nessa fração como qualquer outro minério. Essa foto aí de parapente aqui em Araxá, então, né, no final acabei me enraizando aqui, gostando das coisas que a cidade nos proporciona. Eu vim de Porto Alegre, naquele momento, né, quando eu saí de lá, é sempre uma perda. Vocês que trabalham com mineração sabem que nem sempre os sítios, né, que a gente trabalha vão ter a qualidade de vida que a gente deseja, né, uma competição salário, cidade, mas, né, me encaixei muito bem. Acho que Araxá tem uma excelente qualidade de vida. Hoje eu, né, sou muito feliz morando aqui, e ela também é uma cidade que proporciona bons empregos para engenheiro de Minas, que é um casamento, né, que nem sempre acontece. Cidade boa, com qualidade de vida, com emprego bom. Aqui a gente tem fosfato e o nióbio, né, boas oportunidades para nós. Então, né, eu contei essa história mais para falar que a minha vida inteira eu acabei trabalhando com flotação, e muito com flotação de finos, porque acaba sendo, né, tanto a linha de pesquisa na área acadêmica, onde eu me formei e iniciei desde o início da graduação até hoje, né, basicamente flotação e flotação de ultrafinos, que é meu trabalho. Eu falei, né, que não ia falar muito de teoria, mas acaba não tendo como fugir aí de iniciar já falando do conceito teórico de concentração mineral, mas é mais para falar, né, que a etapa de concentração é a etapa que ocorre a separação por espécie, né, das espécies úteis daquilo que a gente não quer. Então, né, o que a gente precisa efetivamente, o que acontece num processo de concentração mineral, é uma separação física daquilo que eu quero, do que eu não quero. Na concentração mineral, a gente não tem uma quebra da estrutura cristalina dos minerais, né? A gente precisa simplesmente catar uma coisa que eu quero, que tem valor, do que não tem, né? Aí vocês já sabem que a gente vai fazer isso através de uma propriedade diferenciadora, que para a flotação vai ser a hidrofobicidade, né? Eu falei isso mais para comentar que esse processo de catação, que na flotação vai ser realizado por bolhas de ar, ele é quase intuitivo, né? Se eu for ver, se eu quero catar uma pedra aí, se eu for separar brita grossa de brita fina, eu vou ter uma certa dificuldade para fazer isso manualmente. Se eu for separar areia grossa de areia fina, essa dificuldade ela é significativamente multiplicada. Então, existe, né, a energia que eu preciso dedicar para separar partículas finas é muito maior do que aquela para separar partículas grossas. Então, em qualquer processo de concentração mineral, a concentração de partículas finas, ela é muito mais difícil, muito mais trabalhosa, energeticamente muito mais onerosa, né, do que quando a gente fala de partículas grossas, né? No entanto, a gente não tem como fugir das partículas finas, uma vez que, deixa eu ver aqui, que é quase inevitável elas existirem nos sistemas, já que os minérios atuais eles não se encontram fisicamente liberados. Então, como eu quero um processo de concentração, eu quero separar o meu minério de valor daquilo que não tem valor,
significa que eles precisam fisicamente estar separados. E aí iniciam, né, os processos de quebra que vão efetivamente gerar os ultrafinos, né? Alguns minérios já têm essa fração ultrafina existente, mas a grande maioria deles vai ser gerada no processo de comunição. Uma característica, né, dessa questão de quebra é que nem sempre ela vai acontecer na estrutura preferencial de separação dos minerais de valor da ganga, e na grande maioria das vezes eu ainda vou continuar com uma fração mista, né, ou com uma quantidade preferencial de minério de valor ou de ganga, mas efetivamente, né, essa é a razão para a qual eu acabo tendo uma limitação ou, né, uma característica de uma curva de teor-recuperação, onde eu não consigo elevar a minha recuperação sem perder significativamente o teor no meu processo. Isso faz com que eu tenha que abrir mão da recuperação ou tenha que reiniciar, né, processos de fragmentação ao longo do sistema, ou inicie o sistema com uma fragmentação mais fina, mas efetivamente, né, a gente percebe que é quase impossível não gerar ultrafinos, porque a condição básica, que é a liberação para que ocorra o processo de concentração, ele exige, né, nesse momento, e para a grande maioria das espécies minerais, que eu procure granulometrias de liberação ultrafina. Então, acaba não tendo muito sentido falar de não gerar ultrafino dentro de um processo de concentração, a menos de poucas espécies minerais, né? E aqui vou tentar para colocar para vocês o que eu faço, né, se eu tenho realmente esse ultrafino dentro do meu processo. Desculpa. Aqui eu coloquei uma figura que eu peguei do Wills, né? Quando a gente vai para processos de concentração mineral e, né, a gente vai para essa faixa que está falando aí de partículas finas, ultrafinas, a gente não consegue fugir muito da flotação. Existe aí os hidrociclones, que basicamente, né, vão fazer um corte granulométrico em algumas espécies minerais. Isso ele provoca uma espécie de concentração, mas é para algumas espécies minerais específicas. Mesa, né? Isso aqui, para essa range de granulometria, existe uma necessidade de diferença de densidade muito grande. Basicamente, só vai acontecer com o ouro. Matriz magnética, isso também tem que ter uma característica do mineral específica, que nem todos os minerais têm. Lixiviação extremamente caro, impacto ambiental grande, né? Sobrou a flotação, que acaba abrangindo uma grande quantidade de espécies minerais, até porque a gente consegue transformar, né, a característica diferenciadora, ao diferente da separação magnética, que é mais difícil fazer isso. Mas, né, quando a gente vai aí para performance, a gente percebe que para 10 micrômetros também existe um desafio muito grande, mesmo para o processo de flotação. Mas, né, basicamente para o mundo mineral é o que ainda dá para fazer para a grande maioria dos minérios, né, que são aqueles que não têm particularidades como uma densidade aí de 18 ou, né, outras coisas. Então, né, quem surge aí a flotação, isso aí, a historinha aí vocês já sabem, faz aí o início do século passado, surgiu, daí por diante explodiu, a flotação foi um dos processos que ele colocou na mão do homem a grande maioria dos metais, níquel, cobre, chumbo, zinco, molibdênio, nióbio, uma grande quantidade real de metais, eles só estão disponíveis aí para o ser humano graças ao processo de flotação, né? Forsternot aí no centenário da flotação, isso. Ele afirmou que nenhum processo metalúrgico desenvolvido no século XX foi tão importante quanto o da flotação e um efeito na indústria mineral. Então, processo relativamente importante, e por isso, né, acaba sendo ele o grande responsável aí pela concentração de minerais ultrafinos. Um problema é que quando a gente vai aplicar o processo de flotação, a gente percebe, né, que existe uma fração aqui dada intermediária, porque tem dois extremos,
onde a gente tem, né, em geral, para qualquer tipo de equipamento, fração, tipo de minério, uma recuperação bastante elevada, que aí é uma fração entre 70, 100, 110 micrômetros. Aí todos os minerais, em geral, aí que tem processo de flotação industrial aplicado, tem uma boa recuperação. Na grande maioria das vezes, eles vão estar com uma liberação satisfatória nessa fração, né, a menos aí de algumas jazidas hoje que estão sendo exploradas bastante finas, mas em geral é uma curva, né, que é de apatita, mas que se reflete aí para outros minérios. Algumas se estendem um pouco mais esse rabo aqui para a fração mais grossa. A apatita é um mineral relativamente denso, né, e essa ponta mais grossa, ela é dada, né, fácil de entender. Eu preciso que uma bolha carregue uma partícula de, às vezes, densidade maior que 4 dentro de um sistema de flotação, e a ineficiência nesse lado, ele vem basicamente pelo tamanho, pela incapacidade da bolha carregar uma partícula sólida. Então, por vários motivos, ela se desprende, e a ineficiência nessa cauda aqui é bem conhecida, né, e, em geral, solucionada aí com uma moagem mais fina. Nem sempre isso é barato, mas, né, a solução é tecnicamente simples. Quando a gente vai para o outro lado, no outro extremo, né, essas diferenças de desempenho já fazem a gente batizar esses grupos entre finos, intermediários e grossos, a gente percebe que os finos também têm uma ineficiência, e às vezes ela é bastante acentuada, maior do que apresentado nesse gráfico da apatita. E aí a gente tem vários motivos que fazem com que a gente perca essa fração ultrafina. Cada vez mais, né, os minérios vão sendo trabalhados nessa fração, e por isso hoje existe uma dedicação muito grande para que se desenvolvam tecnologias, mecanismos, estratégias de trabalho para que a gente consiga efetivamente recuperar esse mineral. Quando, né, uma característica, e talvez isso seja bastante importante, é que a gente percebe comportamentos diferentes para essa fração classificada como fina, e por isso, né, uma reclassificação entre finos e ultrafinos, onde a gente percebe que, principalmente quando colocado em equipamentos de flotação, os ultrafinos, que é essa fração maior, a gente tem uma ineficiência muito maior, às vezes recuperações, né, abaixo de 30%, 40% do que a gente tem para as outras frações. E aí sim, né, são dados alguns fenômenos bastante específicos, e por isso entendo, né, em alguns trabalhos já existe uma reclassificação dessa fração granulométrica para que a gente consiga realmente entender e colocar ações, né, para essa fração. O primeiro desafio para esse ultrafino é que efetivamente a gente não sabe nem o que é ultrafino. Não existe nenhuma classificação teórica, técnica que diga, né, a partir de tal tamanho é fino e ultrafino. O mundo mineral, né, cada um tem suas necessidades, tamanhos, eficiências, grau de liberação. O que é fino para mim pode ser grosso para outro sistema, pode ser ultrafino para um terceiro sistema. Então, né, a primeira dificuldade, não existe uma classificação bem definida entre fino e ultrafino. Segundo, né, os métodos que a gente tem para analisar os ultrafinos são extremamente limitados. Primeiro, fazer uma granuloquímica, o ultrafino, né, tecnicamente para ali em 20 micrômetros. A grande maioria das empresas não tem peneira de 600 mesh, 21, alguma coisa isso, nessa faixa, porque já é uma peneira cara, que dura pouco, porque o próprio manuseio, né, faz com que ela se deteriore muito rápido, e a gente acaba analisando lá na faixa já de 40 micrômetros, 38, tudo que é abaixo disso é colocado dentro do mesmo pacote. Eu sei que para alguns minérios o abaixo disso significa mais de 70% da massa. Então, né, primeiro desafio, quase não sei o que acontece em termos de distribuição química, granuloquímica, né,
mineralógica, porque MEV e MELEI também, eles têm uma definição muito menor para esse tamanho de partículas, e a gente já entra num mundo onde tem uma dificuldade maior de gerar conhecimentos. Para falar um pouquinho, né, do porquê não flota as partículas ultrafinas, né, não dá para fugir um pouco desse modelo probabilístico de flotação. Aí, né, o Denilson já explicou bem para vocês aí na última aula, eu não vou me atentar muito nisso, mas no modelo, mas sim o que é diferencial quando a gente fala de partículas ultrafinas do resto. Mas basicamente a partícula vai chegar na corrente de concentrado por dois motivos. Vai ser por flotação real, pelos motivos, né, que a gente vai provocar e desejar, ou por arrasto hidrodinâmico, que é um segundo motivo que está mais relacionado, de novo, à família de partículas ultrafinas, né, mas por isso que eu trouxe ele para cá, porque quando a gente fala de flotação de ultrafinos, às vezes essa parcela pode ser significativa. A flotação real, que é a desejada, né, ela depende basicamente de três fenômenos, que é a colisão entre bolha e partícula, a adesão, né, depois o transporte, que aqui está dividido entre permanência e remoção, né, mas basicamente a gente precisa que esses fenômenos ocorram. E qual que é o problema real, realmente, da flotação de ultrafinos? Isso é reconhecido, né, na grande maioria das literaturas. O que a gente não tem eficientemente é uma solução para isso, mas o que a gente percebe é que as colisões entre bolha e partícula, quando a gente fala de partículas ultrafinas, elas não são efetivas. A gente não consegue, né, a partícula ultrafina não tem inércia suficiente, ou não bate, não colide com a bolha, ou quando colide, ela não tem inércia para romper o filme líquido e permanecer aderida, né? Como a gente pegasse uma pedrinha pequena e tentasse quebrar um vidro, a pedra vai bater no vidro, vai replicar, vai rebater e não vai romper o vidro, que é o que essa partícula precisa fazer, né, num sistema de flotação. Então, o grande motivo que se entende pela baixa eficiência da flotação das partículas ultrafinas, né, dentro dos nossos sistemas atuais de flotação, é que eles promovem uma baixa probabilidade de flotação, de colisão entre as bolhas e partículas. Basicamente, né, a gente vai ter dois efeitos, e aí o tamanho de bolha é extremamente importante, e aí por isso que começa, né, as comparações entre coluna, máquina de flotação, porque geram bolhas de tamanho diferentes, tem hidrodinâmica diferente, porque essa hidrodinâmica e o tamanho da bolha, ela vai ser fundamental para que a gente consiga aumentar a chance de colisão entre bolha e partícula. E, né, por que as células mecânicas, em geral, o pessoal no início, né, colocou como a coluna melhor do que a célula mecânica para flotação de finos, porque efetivamente, se essa bolha tiver uma velocidade muito grande, a partícula tende a ficar nessa linha 3, nessa linha de fluxo do sistema, e não colidir efetivamente com a bolha. Então, quanto menor essa bolha for e quanto, né, mais lento a velocidade do sistema, menor ou mais perto essa linha 3, maior a chance, né, da gente ter efetivamente a flotação de partículas finas dentro de uma coluna de flotação, já que a coluna, né, em geral, tende a nos fornecer bolhas de tamanho menor, e a hidrodinâmica do sistema, onde a gente tem a partícula descendo, né, por a força da gravidade dentro da coluna, e a bolha subindo, porque ela é gerada na base da coluna, esse hidrodinâmica é mais favorável quando a gente fala de partículas finas. Quando a gente entra naquele terceiro grupo, quarto, né, de ultrafinas, e por isso começar a separar partículas ultrafinas de finas,
nós já temos um fenômeno, né, da partícula estar associada ao movimento browniano. Ela aqui sim tem, né, uma perturbação muito maior, e isso faz com que a velocidade de transporte dessa partícula seja muito mais lenta. A inércia que ela tem para colidir e efetivamente romper o filme líquido da bolha é muito menor. Então, quando a gente fala, né, das partículas finas, a chance de colisão é menor do que grossas, que vão basicamente seguir a linha 4, e ultrafinas é extremamente menor, porque existem outros fenômenos associados que vão fazer com que a partícula se afaste da bolha de ar, né? O que a gente pode fazer para reduzir esses fenômenos? O primeiro, né, é tentar reduzir o tamanho da bolha. Bolhas menores vão ter velocidades, né, relativas dentro da máquina de flotação menores, a chance de colisão, né, por termos menor perturbação desse filme líquido, ele é maior. E a outra, né, a gente trabalhar na hidrodinâmica do sistema para que ela seja mais favorável à colisão bolha-partícula dentro da máquina de flotação. Um problema quando a gente fala de tamanho de bolha, então vamos diminuir o tamanho de bolha, que aí daí toda a solução está aí, essa pode ser a solução. Ela existe um limite, e aí, desculpa, eu já vou colocar para vocês mais uma percepção empírica do que medidas de fenômenos ou literaturas que trazem isso, mas o que eu acredito pelos estudos que eu fiz, e, né, várias literaturas afirmam sim que bolhas menores, e quanto menores, até quando a gente fala de bolhas de Fad, elas vão se comportar como esferas rígidas, tanto que bolhas de Fad, de flotação por ar dissolvido, elas colidem umas com as outras e não coalescem. Então, diminuir o tamanho das bolhas faz com que ela fique mais rígida, mais difícil de perfurar esse filme líquido. Então, existe também um limite, né, técnico para que essa bolha realmente possa ser reduzida. A partir de um momento, a flotação deixa de existir, e aí, né, como eu falei, isso é uma percepção já empírica. Na indústria, aqui a gente precisa fazer dar certo e nem sempre explicar porque deu certo. Então, algumas coisas a gente não tem explicação técnica, mas tem sim, né, a percepção, e consegue afirmar que existe um limite mínimo do tamanho de bolhas operacional, porque a partir daí deixa de existir a flotação. Não, os meus dispositivos de geração de bolhas conseguem gerar bolhas mais finas do que a flotação necessita nesse momento. Até um tempo atrás isso era, né, um limitante. As máquinas de flotação não geravam bolhas finas suficiente. As colunas já são diferentes. E aí, né, por isso que é difícil de fugir da comparação máquina de flotação, célula mecânica, da coluna de flotação, porque se a colisão bolha-partícula é a etapa mais importante ou mais difícil de ser satisfeita num processo de flotação de ultrafinos, o que eu consigo realmente, né, trabalhar, tamanho de partícula não tem, eu já estou no ultrafinos, concentração de sólidos, dizer que para vocês influencia, mas não é a solução. Quantidade de bolhas e hold-up, a coisa está relacionada, existe um limite, mas efetivamente o que faz bastante diferença é a gente conseguir trabalhar no tamanho de bolhas e na hidrodinâmica do sistema. E aí, né, começa aquela comparação, a percepção de resultados diferentes, porque coluna de flotação e célula mecânica tem sistemas de geração de bolhas e hidrodinâmicas bastante diferentes. E aí, né, com isso, eficiências diferentes para finos e ultrafinos e grossos. Então, pessoal, o que eu trouxe aqui, na realidade, né, mais essa conjunto, uma percepção de informações que a gente tem na indústria, conectando com a teoria, né, e como o motivo aqui é tentar estabelecer o porquê flota ou não flota,
os ultrafinos e o que pode ser feito, né? E aí as bolhas é uma estratégia, não tem como não falar aí dessa estratégia, desses sistemas, né? As células mecânicas, ele tem esse sistema aí bastante tradicional, vocês conhecem, as bolhas são geradas pela cisalhamento do rotor contra o estator. Sistemas evoluíram, a geometria desses sistemas evoluíram significativamente nos últimos anos, adição de reagentes, tudo isso fez com que o controle e adição do tamanho dessas bolhas hoje, nos equipamentos de hoje, sejam bastante eficientes. Mas ainda é um equipamento que gera bolhas maiores quando comparados com as colunas de flotação. As células mecânicas, né, vão estar gerando bolhas da ordem de 600 micrômetros até 1,5 milímetro. A faixa de 1 milímetro, né, é em geral aí a grande proporção, família, a distribuição do tamanho de bolhas vai estar aí mais ou menos nesse tamanho, 800 micrômetros a 1 milímetro. E ela tem um limite na capacidade de geração. Se eu quiser botar mais bolha, esse sistema ele é incapaz de cisalhar todo esse ar que eu coloco lá dentro do meu sistema e, né, então aumentar significativamente o hold-up, assim como consigo na coluna, já é um limitante. Né? No entanto, é uma energia de colisão, que vocês podem ali ver por esses, né, desenhos, bastante interessante. Então, quando a gente fala de partículas finas, talvez o movimento hidrodinâmica da coluna, os resultados mostram que ela é um equipamento melhor. Para partículas ultra finas, os estudos vêm mostrando resultados diferentes. Aí, né, efetivamente, a minha experiência grande aqui profissional está com colunas de flotação. A gente vem hoje buscando estudos com equipamentos diferentes na etapa do ultra fino. A gente sempre acreditou que coluna era o melhor equipamento. E aí hoje não estou afirmando que não é, né, mas acredito que existe uma janela assim para que a gente acredite em outros equipamentos. Quando a gente fala de sistemas de geração de bolhas de colunas de flotação, e por isso, né, aqui eu acredito que as colunas saem na frente das células mecânicas para a flotação de finos, porque eu já consigo ter uma variedade de sistemas de geração que me permitem um maior controle do tamanho de bolhas, me permitem a injeção de uma maior quantidade de bolhas, porque esses são geralmente sistemas externos, onde eu injeto, né, forneço essas bolhas externamente, injeto dentro das colunas. Se eu desejar mais ar, eu coloco mais compressor e mais sistemas desse e consigo gerar uma maior quantidade de bolhas do mesmo tamanho. Esses sistemas, em geral, geram bolhas mais finas que as células mecânicas, aí da ordem de 600 micrômetros, né? São bolhas mais comportadas e tem uma eficiência bastante grande, um controle, né, operacional bastante interessante. Eu coloquei aqui uma geração, o tubo poroso, eu acredito que já deixou de existir na indústria mineral, não vejo nenhuma grande mineração. Ele é extremamente limitado na parte de controle do tamanho de bolhas, mas principalmente ele entope com frequência, né? Dentro de uma polpa mineral, isso vai entupir aí em algumas horas, isso faz com que a manutenção ela seja bastante difícil. Acredito que alguns estudos de flotação iniciados na década de 80, eles foram considerados negativos com a flotação em coluna, porque os sistemas de geração de bolhas não eram tão eficientes. Uma segunda geração, ela vem aí da sistemas de mistura ar-água, ou, né, sistemas semelhantes sem a água. A água aqui ela serve para aumentar a pressão e acelerar a saída do ar. Então eu consigo agora usar já orifícios maiores. O problema de entupimento ele diminui significativamente. E, né, aqui o tubo poroso, se eu começar a encontrar mais ar, a bolha vai crescer inevitavelmente. Esses sistemas, né, segundos, eu já consigo, pelo controle da pressão, aumento de pressão, vazão da água ou do outro fluido, eu consigo, né, aumentar a vazão de ar de forma significativa, mantendo a minha distribuição de tamanho de bolhas. Então, já nos sistemas mais eficientes,
Isso, né, fez com que a gente gerasse, agora sim, bolhas menores e de uma distribuição de tamanho bastante comportada e controlada, e isso deu um ganho significativo na recuperação de flotação de finos. Acho que as colunas de flotação tiveram aí o seu boom, né, quando os sistemas de geração de bolhas eles evoluíram para esses sistemas aqui hoje. São, né, bastante utilizados. Alguns não têm a injeção de água, mas acabam gerando bolhas de forma semelhante. Uma terceira geração de misturadores, e aqui, né, eu fiz questão de falar de geração de bolhas e desse sistema, porque ele tem um mecanismo já diferente. Nós temos uma recirculação do fluxo do afundado, na grande maioria das vezes o rejeito, né, sem ser o ferro, o fluido, né, que é recirculado é o fluxo de rejeito, então o fluxo que já tinha, né, teoricamente saído da coluna, ele retorna, e dentro de um processo aqui é cavitação, né, um venturi, ele pode ser dentro de um misturador estático, vai gerar um efeito semelhante, onde a gente tem uma diferença de pressão entre entrada e saída, né, o ar entra grande, entra as bolhas de ar, e existe, né, uma redução da pressão e um aumento brusco com o aumento, de novo, da área onde esse fluido está sendo colocado. Esse aumento brusco faz com que a pressão interna da bolha seja maior que a pressão externa, então, né, ela meio que explode, gerando essas microbolhas. E não só por gerar bolhas de tamanho comportado relativamente menores do que esse sistema, a grande vantagem aqui é que o que eu estou passando, o fluido que está passando por esse venturi ou misturador estático, é a polpa mineral, então o contato bolha-partícula, ele é extremamente eficiente, melhor inclusive que as células mecânicas, e quando a gente fala de ultrafinos, acredito, né, as colunas de flotação vão ter uma eficiência maior quando utilizam esses sistemas de cavitação. Aqui estão, né, os dois sistemas, eu coloquei da Autotec, não estou fazendo propaganda para eles, mas como eu peguei o desenho do site deles, né, eu achei justo colocar. Mas eles vendem os dois sistemas. Qual que é a diferença? Por que ainda existe e o sistema de recirculação de polpa, né, não é o mais utilizado? Porque quando a gente fala de investimentos, o sistema de recirculação de polpa, vamos ver se vai funcionar aqui, é um vídeo. E o sistema de recirculação de polpa, ele tem um efeito scavenger, ele tem uma bomba de recirculação, que ela não é pequena, e isso onera significativamente os custos de investimento, né. Então, quando existe a decisão, quando se vai optar, né, por fazer uma nova usina de concentração, revamps, otimizações, quando a gente fala em implementação do sistema de geração de bolhas, aquele primeiro é muito mais barato do que esse segundo, em termos de capex e opex, porque aqui eu tenho uma bomba, né, que vai ficar consumindo energia de uma forma contínua. Aqui, né, a polpa recircula através desse tubo e entra nos tubos de cavitação. Então a gente tem uma série desses tubos onde o ar vai entrar e vai ser colocado. O que está passando e recirculando dentro desse tubo superior é o fluxo de rejeito. Então existe na saída aqui do rejeito, da mesma forma a gente tem uma recirculação. Essa recirculação, para que tenha a pressão necessária, que é algo em torno de 3 a 3,5 kg, ela, né, tem uma bomba pequena e isso faz com que a gente tenha, né, um custo de operação e de instalação maior
quando comparado com o outro sistema. Então, eu acho, assim, minha opinião, ainda se pratica muito o outro sistema de geração de bolhas pelos custos de investimento. Mas, né, minha prática, e eu posso afirmar com certeza para vocês, pessoal, por isso que eu falo, né, desse e dedico um pouco mais de tempo. Sem dúvida nenhuma, esse sistema vai promover um contato bolha-partícula muito melhor do que qualquer outro sistema nas colunas de flotação. Esse aqui é o misturador estático. A Metsu, aqui a Autotec vende o Venturi, a Metsu vende um misturador estático. Efetivamente, o que acontece é que existe uma diferença de pressão provocada por esse sistema, e essa diferença de pressão é que provoca o fenômeno, né? Então, não estou fazendo propaganda da Autotec, sim do mecanismo, e aqui, né, a gente tem um contato bolha-partícula, que ele vai ser bom e eficiente e desejável para partículas grossas, finas e ultrafinas. Mas, quando nós entramos, né, na discussão do que realmente limita a flotação dos ultrafinos, né, esse sistema ele é bastante eficiente. Depois, operacionalmente, aí vai mais uma vivência prática. Posso afirmar com certeza para vocês, operacionalmente, um sistema extremamente simples, né? Não demanda, não operacionalmente, não tem manutenção rígida, não tem que ter desentupimento, não entope, funciona bem. Então, se vocês têm dinheiro para implementar nas usinas, acho que é uma boa estratégia. Independente da marca, pessoal. Uma outra estratégia que a gente vai utilizar para controle do tamanho de bolhas e aí, de novo, promover uma melhor colisão bolha-partícula, porque o desejo de controlar o tamanho de bolhas é realmente adequar essa relação tamanho de bolhas, tamanho de partícula. Bolhas grandes, né, partículas grandes flotam bem com bolhas grandes, partículas pequenas flotam bem por bolhas pequenas. Esse vídeo aqui que está na tela, ele é uma coluna de flotação que tem a injeção de ar numa vazão constante. O que está sendo mudado aqui é a gente passa a injetar um tensoativo, um espumante, juntamente com o ar, que é, de novo, né, uma vantagem das colunas de flotação. Eu não consigo, numa célula mecânica, adicionar os reagentes tensoativos direto no ponto de injeção de ar. Pelo menos eu não conheço nenhum sistema que faz isso. E já as colunas de flotação, isso é extremamente simples. E alguns fornecedores vendem, né, já com ponto de adição de reagente no sistema de geração de bolhas. Vocês percebem como é eficiente, né, reduzir a tensão superficial na redução do tamanho de bolhas. Posso dizer para vocês aí que essas bolhas que ficam no final do vídeo, onde já está quase um leite, são essas bolhas que eu percebo que já não flotam mais minério. Acredito que elas ficam muito rígidas. Não sei se é pelo efeito químico, né, do tensoativo, ou se simplesmente pelo tamanho delas, porque bolhas de FAD não precisam tensoativos para ficar daquele tamanho e elas são rígidas iguais. Então, né, o efeito da adição de reagentes de químicos para o controle de bolhas é bastante usual no processo de flotação, mas quando a gente fala de colunas, a gente tem uma capacidade, uma flexibilidade maior, né, de manipular esses reagentes e colocar no meio, né, transformar aquilo que a gente quer. Então, né, de novo, vem essa comparação coluna, célula mecânica, o que um é bom, o que outro é ruim. O outro ponto que eu coloquei para vocês, que vai fazer diferença, é que a gente não tem colisão. Colisão basicamente é função da hidrodinâmica do sistema, né? Tamanho de bolha, mas o que manda mesmo na colisão vai ser a hidrodinâmica do sistema. E, de novo, né, nós caímos na comparação célula mecânica-coluna. São hidrodinâmicas bastante diferentes, apesar de que, com o tempo, as colunas vieram aumentando o diâmetro e aquele fluxo pistão deixou de ser, né, o regime de fluxo único. A gente tem um regime de mistura dentro das colunas também, né, não é pequeno, mas não o suficiente quando, né, não comparado com as células mecânicas de flotação. Então, uma célula mecânica,
Aí também eu não vou entrar muito nesses detalhes, vocês já estão acostumados, é aquele regime de fluxo turbulento, onde um sistema de rotor vai manter a polpa em suspensão, vai também gerar as bolhas de ar, e o que a gente tem, né, em algum momento, para partículas muito finas, elas vão ter velocidades ou vão entrar nas mesmas linhas de fluxo das bolhas, vai ficar uma correndo atrás da outra, e a gente não tem colisão efetiva das bolhas com as partículas. Nós também tivemos um movimento dos equipamentos de flotação crescendo, né? Então, quando a gente olha um equipamento de flotação grande, o diâmetro do rotor, estator, proporcionalmente ao tamanho da célula, é muito menor do que aquilo que a gente tinha no passado. Então, de novo, né, a gente acaba não tendo essa colisão, já que ali nesse fluxo, nesse intervalo aqui dentro da coluna, efetivamente a gente tem colisões mais efetivas, né, do que nas bordas. Mas quando a gente fala de hidrodinâmica, sem dúvida, coluna de flotação e célula mecânica vão ter hidrodinâmicas bastante diferentes. Teve, né, um momento onde as colunas basicamente dominaram o mercado. Existem alguns artigos aí que vocês que falam, comparam bem coluna com célula mecânica e descrevem, né, que são momentos onde alguns minerais estão sendo valorizados, o cobre sobe, a gente tem flotação de finos, ou fosfato, né, tem um pico, a gente passa a trabalhar o minério de ferro. Então, alguns momentos da história da flotação dos minérios também levam a tendências, né, de que em algum momento a indústria de mineração prefira colocar mais ou menos num ou outro equipamento, né? Custo de implementação sempre ele entra na conta, então em algum momento a coluna veio, né, parecendo ser muito mais barata do que a célula. Hoje já tem esse dispositivo de geração de bolhas que deixa ele mais caro, e aí o preço, né, também já passa a ser comparável. Mas, né, realmente existe uma diferença de desempenho, sistemas, e aqui eu posso falar para vocês, pessoal, né, eu já não tenho toda a certeza que quando a gente vai para partículas ultra finas, a coluna é o melhor sistema. Partículas finas, sem dúvida, melhor coluna, partículas grossas, melhor célula mecânica. As colunas, né, basicamente, uma partícula às vezes vai ter que ter um intervalo que percorrer uma altura muito maior para chegar no fluxo de concentrado, e isso faz com que, né, a gente perca o detachment da partícula grossa, seja maior, né, numa coluna, até pelo tamanho, né? Quando a gente fala de partículas ultrafinas, o que se tem hoje na literatura e o que eu percebo é que contato bolha-partícula, ele é o fenômeno, né, que a gente precisa maximizar. Então, colunas de flotação que têm sistemas onde o contato bolha-partícula é eficiente, elas vão bem. Se não tem, talvez célula mecânica, né, tenha resultado semelhante. E hoje as células também evoluíram muito e acabam tendo um desempenho, né, acho que é difícil afirmar sem estudar, né? É uma coisa que, e hoje, né, eu que sou da parte de processo, sei o quão importantes são os estudos, e, né, isso faz com que é muito difícil a gente afirmar fino é bom coluna, grosso é bom célula mecânica. E ultrafino, né, como eu falei, eu classificaria aí já como uma outra, né, classe de minério que tem que ser estudado aí de uma forma mais criteriosa, qual que vai o equipamento que vai ter melhor desempenho. Depois, pessoal, a gente vai ter a etapa de adesão, né, que não muda nada para as partículas grossas, finas e ultrafinas. Os mecanismos são os mesmos, o Denilson aí já explicou bem para nós o que vai realmente, né, fazer com que a partícula fique hidrofóbica e promova a adesão, né? Então,
Essa história aí vocês já conhecem bem, a gente tem aí que ter espalhamento no recobrimento, a partícula tem que furar a bolha para ter, né, um contato, a gente vai ter a interface da partícula com o gás e tem a flotação. Por que que eu falei, né, disso? É porque o que que é diferente na flotação de ultrafinos, quando a gente vai, né, até para os finos, é a área superficial. Então, partículas ultrafinas vão ter uma área superficial significativamente maior do que as outras. E quando a gente vai lá para a questão de adesão, que está falando basicamente, né, de adsorção de reagentes, o consumo específico dos reagentes pode ser significativamente maior. E a gente começa a competir com reagentes que, né, as aminas, elas deixam hidrofóbicas, mas elas também modificam a tensão superficial até o momento que ela é uma tensão bastante, onde o processo de flotação já começa a ficar difícil. Isso faz com que eu tenha que ter um tensoativo auxiliar, e aí conciliar um tensoativo que eu quero que atue na interface gás líquido com um sólido, né, que vai estar consumindo esse material, faz com que, né, os consumos específicos de reagentes em etapas de flotação de grossos, finos e ultrafinos seja completamente diferente. E é preciso a gente ter um bom entendimento disso, primeiro aceitar que isso existe, né, e às vezes a gente tem um sistema de flotação que vai estar consumindo 60 gramas por tonelada de um reagente, em um segundo sistema que tem, né, mesma composição química, só que uma fração muito mais fina, vai estar consumindo aí até 200, 300 gramas por tonelada, para que a gente tenha, né, o recomprimento da área superficial dessas partículas. Um segundo problema que a gente fala na adsorção dos reagentes é que partículas, polpas mais finas, têm uma reologia bastante modificada. Elas são mais viscosas, mais difíceis de dispersar os reagentes. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue o mesmo nível de adensamento das polpas grossas, então os meus condicionadores precisam ser maior, porque vão ter um teor de sólido menor, né? Isso significa água dentro do condicionador. Elas precisam ter uma potência muito maior para que consiga vencer o aumento de viscosidade provocado pela presença de ultrafinos, e isso é uma questão extremamente importante, principalmente quando a gente fala de coluna de flotação, porque as colunas, elas não vão ter um sistema de agitação, né, anterior. Se eu não condicionar bem o reagente, caiu dentro da coluna, já era. A gente não vai flotar. Célula mecânica, né, às vezes ainda primeiro banco de célula acaba agindo como condicionador e a coisa vai por diante. Mas também, né, um outro detalhe, quando a gente vai construir um sistema de flotação de ultrafinos, entender que esta polpa ela vai ter provavelmente um teor de sólido mais baixo, porque a tarefa de adensar uma polpa ultrafina é maior, então tem uma viscosidade, um volume maior, exige condicionadores maiores e condicionadores mais potentes, né? Então, quando a gente fala ali do modelo probabilístico de adesão, precisa ter bastante atenção, né, se realmente a gente está conseguindo condicionar bem. Reagentes químicos, aí, como o Denilson falou, exigem um condicionamento mais vigoroso e de maior tempo, então, né, mais uma dificuldade se a gente está falando de coleta química. Na parte de transporte, aí já as partículas ultrafinas, né, são mais fáceis, né, em geral elas promovem uma espuma relativamente estável, então a etapa de remoção ela flui facilmente para fora do equipamento, e se a gente conseguiu efetivamente uma adesão entre bolha e partícula, essa permanência ela também ela é satisfatória.
Então, quando a gente fala, né, da parte de transporte, das partículas ultrafinas, pelo menos isso aí a gente não tem muito problema. Um outro mecanismo que vai fazer com que as partículas cheguem na corrente de concentrado é o arraste hidrodinâmico. E aí, né, de novo, partículas ultrafinas são muito mais susceptíveis aos efeitos de arrasto hidrodinâmico e slime coating. Então, a gente pode perder, né, esse material porque está sendo eletrostaticamente atraído por uma partícula que está indo para o rejeito, ou temos muita partícula de ganga, porque se a gente está falando não só, né, do mineral de valor ultrafino, mas sim do minério inteiro, né? Então, o mineral de ganga, que na grande maioria aí das vezes é mais de 90% da massa, ela também vai ser ultrafina. Então, os dispositivos de água de lavagem, que de novo, né, ponto para a coluna e de novo essa comparação, eles passam a ser bastante importantes quando a gente fala de flotação de ultrafinos. São dispositivos simples, não existe dificuldade técnica, né, em distribuir essa água, mas eu percebo que não, né, uma certa desvalorização com essa etapa na grande maioria das usinas. Não sei se não acreditam no valor disso aí, ou tem todo esse movimento do aumento do diâmetro das colunas de flotação. Nesse momento, eu acho que o desafio era distribuir bem ar, hidrodinâmica dentro da coluna. O pessoal não evoluiu muito com a água de lavagem, né? Mas aqui a gente tem dois exemplos. Um parece estar funcionando direitinho, mas exige uma água limpa. E o segundo ali é o que parece que alguns outros colunas já vêm trabalhando, né? Mas como eu falei, não existe um grande desafio técnico em fazer um chuveirinho em cima da coluna. E, né, quando fala de ultrafinos, pessoal, podem acreditar que essa água de lavagem aí, ela tem sim uma parcela de contribuição para que a gente garanta o teor concentrado. Nas outras flotações também, né? A água de lavagem ela ajuda a umectar a espuma, ela ajuda a estabilizar, tem uma parcela, né, na eficiência da flotação que não deveria ser desprezada, né? Mas, no entanto, aí eu vejo que nem sempre é isso que a gente faz. Mas, né, vocês têm que concordar que não tem muita dificuldade em fazer isso, então não tem por que não fazer, né, dentro das nossas colunas, ou quem vai estar colocando equipamento novo, né, exigir que os dispositivos atuais sejam realmente eficientes, não, né, aquele cano torto lá que até pouco tempo atrás a gente via nas colunas. Esse aqui é um tubo, mas já está mais bonitinho. Então, pessoal, aqui, né, o que a gente precisa, né? Eu falei qual que é a solução para que a gente tenha efetivamente uma flotação, uma concentração mais eficiente dessa fração ultrafina. Então, primeiro, logicamente, aqui a gente está falando de academicamente propondo, né, todas as soluções possíveis, e aí todas as soluções significa que o nosso CAPEX permite isso. Então, né, acho que nos projetos de concentração a gente precisa aceitar que que as partículas se comportam diferentes, né, e têm eficiências diferentes, consumos específicos dos reagentes diferentes. Isso faz com que né, ela nos leve a entender que se a gente realmente tratar e enxergar elas diferentes, muito provavelmente a gente vai ter sistemas mais otimizados. Eu sou gaúcho e coloco aí negócio de fazer churrasco, coloco um exemplo aí que eu coloco aí para o pessoal está acostumado a escutar, que churrasco eu faço só com carvão e sal grosso, e carne, né, óbvio. Mas se eu conseguir, tiver a oportunidade de colocar a picanha num espeto e a costela no outro espeto, vocês podem ter certeza que as duas vão ficar muito mais saborosas, porque as condições operacionais de fazer a costela e a condição operacional de fazer a picanha completamente diferente, né? Então, a mesma coisa para partículas grossas, finas e ultrafinas, eu vou flotar
com os mesmos reagentes, com bolha de ar, no mesmo sistema de flotação, mas muito provavelmente velocidade superficial de ar, consumo específico de reagentes e até, né, equipamentos de flotação vão ter eficiências diferentes, mesmo a gente aplicando o mesmo processo, aplica processo de flotação com os mesmos reagentes para qualquer faixa granulométrica. Então, quem for trabalhar, tiver a oportunidade de trabalhar em novos projetos, né, esse entendimento pode trazer um ganho significativo para o projeto de vocês. Isso aí, pessoal, que eu ia falar basicamente da flotação do que tem, né, envolvendo a flotação de finos e ultrafinos, e acabei muito concentrado em células mecânicas e colunas de flotação, mas por uma forma prática, pessoal, porque é o que a gente realmente enxerga no mercado, né? Então, não é uma realidade a gente ficar fazendo usina todo dia ou realmente conseguir colocar novos equipamentos, novas tecnologias dentro da nossa usina de concentração, porque isso investe ele, né, em geral, significa investimentos significativos. Não sei se aí alguém aí da área, mas a gente vai estar falando aqui de ganhos de 1, 2%. Isso, quando a gente vai para os nossos sistemas de controle industrial, acaba sendo difícil de comprovar, né? Então, por isso que eu concentrei mais os esforços aqui nas células mecânicas e colunas, porque é o que realmente aí a gente enxerga no mercado, né? De qualquer forma, vale a pena a gente comentar aí que existem outras tecnologias. Quando eu falei de marca ou de tipo, não estou puxando, né? Não estou querendo afirmar que uma marca ou um tipo de equipamento é melhor, né? Temos essas células flash flotation, que em geral são boas para partículas grossas, para um pré-enriquecimento. Essas células pneumáticas também funcionam para partículas aí grossas, intermediárias, tem uma boa eficiência, um uso maior em minerais não metálicos, principalmente carvão. Feederjet aqui, ela é uma ideia da Aries, que aumenta significativamente o hold-up dentro das colunas, mas eu nunca vi, né, me parece uma ótima ideia, mas nunca vi ninguém aplicando a nível industrial. E aqui já uma nova, tem a célula pneumática também, outra marca aqui, e essas duas, Staxel e a EDFR, já são uma nova geração de equipamentos, e aí por isso que, né, eu acho que a gente não pode limitar os estudos a uma comparação entre célula mecânica e coluna, e a gente precisa sim estudar os outros mecanismos, outros equipamentos de flotação. Nós vamos estar estudando essa Staxel da Aries, estamos bastante interessados em ver o resultado, equipamentos que já são tempo de residência menor. É um equipamento aqui que ele tem a entrada já direto num sistema de rotor, com um tempo de residência baixo. Então, se a gente for comparar o tamanho desse motor com o tamanho do motor de um tanque cell, com o tamanho do motor de uma máquina, de um sistema de recirculação de uma célula mecânica, esse motor é muito maior. Isso se traduz em energia. Então, a energia colocada nesse equipamento, ou na DFR, que é semelhante ao mecanismo, na polpa é muito maior quando comparado, né, com a célula mecânica ou com o sistema de cavitação ali, recirculação de polpa. Então, são equipamentos que entregam mais energia na etapa de colisão bolha-partícula, e por isso aí a gente, né, está colocando, eu batizei como uma nova geração, a gente está buscando testar, e eu acredito sim que isso pode trazer já uma evolução nos ganhos dessa fração ultrafina. Há alguns outros avanços tecnológicos aí que valem a pena colocar, é tudo aquilo, né, aqueles pacote que a indústria 4.0 vem trazendo. Acho que isso é extremamente interessante, desde sistemas avançados de controle de processo até o uso de, né, mais inteligente do nosso banco de dados.
e a gente pode utilizar isso de uma forma dinâmica, interpretando granulometricamente o que acontece em cada fração, e, né, então, usar ferramentas matemáticas para que a gente analise o problema e converja para soluções mais otimizadas, né, eu não desprezaria também essas ferramentas. E aí isso pode ser aplicado, já são, né, mecanismos de muito menor custo de implementação, pode ser aplicado em qualquer usina, né? Seja esses sistemas de controle, até essas ferramentas aí, análise de dados, acho que a gente precisa explorar bastante, né, os números que são gerados, e hoje a gente tem sempre teve uma incapacidade grande de fazer isso, e essas ferramentas aí vêm nos trazendo a possibilidade de fazer isso de uma forma mais dinâmica. E aí, para acabar a apresentação, pessoal, né, eu fiz aí um resumo, é uma adaptação de um trabalho que está escrito ali embaixo. Então, com essa minha percepção, eu troquei alguns equipamentos que tinham sido colocados, mas isso, né, em termos de flotação de ultrafinos, né, acho que a energia colocada na etapa de colisão parece ser um parâmetro mandatório, né, para que a gente consiga controlar a eficiência desse processo. Os equipamentos hoje, né, que trazem maior energia, seja esse tá, né, essas células aí, Staxel, DFR. Aqui, em termos de energia colocada, a célula mecânica, a coluna aqui nesse artigo, ela está mais baixo e eu não fiz essa análise, mas acredito que os sistemas de captação trazem a energia mais para cima. De qualquer forma, né, a faixa de eficiência desses equipamentos está muito aí entre 10, 50 até 100 micrômetros. Abaixo de 50 a gente começa já a ter um decréscimo da recuperação. Abaixo de 15, 20 micrômetros, pessoal, na grande maioria das vezes a gente nem sabe o que acontece. Só sabe que o global disso, né, ele gera uma recuperação menor do que essa fração. Lá para os grossos temos o Hydrofloat, né, que é um equipamento bastante particular que vai ser aplicado flotar fino, geralmente, né, liberar, quanto mais fino, né, o máximo vai acontecer está mais liberado. Grosso já é o contrário, né, poucos minérios têm liberação grossa, então, né, equipamento de uso bastante particular, alguns minérios que têm uma liberação mais grossa e que efetivamente pode ser usado o Hydrofloat. Era isso aí que eu tinha para colocar para vocês, pessoal, né? Agradeço aí a atenção, paciência de vocês. Agradeço aí ao professor André pelo convite, né? Para mim, como eu falei, uma satisfação aí estar de volta ao meio acadêmico aí, pelo menos dando uma palestra para vocês. E o que eu trouxe está aberto aí para que vocês possam esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado aí ao longo dessa apresentação. Fabiano, muito obrigado pela apresentação, fantástico, tá? O pessoal está meio tímido ainda, ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no chat, nem te interromperam, mas é porque a conexão caiu ou nada do tipo, não. Para mim aqui ficou estável o tempo inteiro, tá? Às vezes a gente tem essa dúvida. Pois é, dúvidas existem. Eu vou te falar que eu estou com umas 3 perguntas aqui já engatilhadas, mas eu gostaria que os colegas aqui da plateia começassem a fazer as perguntas, né? Nós estamos aqui em 15 pessoas, me parece, tá? Então, pessoal, por favor, fiquem à vontade se quiserem usar o chat para fazer a pergunta, se quiserem abrir o microfone ou a câmera e fazer a pergunta direto para o Fabiano, fiquem à vontade para fazer suas interações agora, tá? Denilson está aí com a gente também, ó. Pode perguntar, Denilson, a hora é agora. Ô, Fabiano, boa noite. Parabéns pela explanação, muito esclarecedora, muito interessante. É interessante, né? A gente vai trocando figurinha, vai conversando e cada um contribuindo. Muito importante também essa iniciativa do André, né? Que proporciona isso para a gente, né, Fabiano? Exato. Essa troca de experiências aí, teoria, academia, né, indústria, é muito interessante e todos nós crescemos, sem dúvida. A primeira, Fabiano, a primeira pergunta minha é o seguinte: eu sempre
assim, claro que eu estou do lado da academia, né? Você está do lado da indústria. Eu sempre achei, e tenho comentado, inclusive, em minhas aulas com os alunos de graduação, mas não é falando mal, não, mas eu sempre acho assim, a indústria mineral muito conservadora, né? No sentido de adotar algumas inovações que até, bom, tem sucesso, né, nas pesquisas. Você sugeriu aí algumas máquinas, né, novas, inteligência artificial, enfim, algumas ferramentas aí que possam fazer com que haja um melhoramento aí, né, da eficiência da flotação. Você concorda comigo? Concorda em parte ou discorda de que desse conservadorismo da indústria mineral? É tranquilo implementar um sistema novo ou depende do custo, claro, depende do valor que vai ser investido? O que você tem a comentar sobre isso? Até para eu, quem sabe, mudar meus comentários e continuar falando para os meus alunos que a indústria mineral é conservadora. Não, eu concordo plenamente com isso, né? O que eu vejo, né, Denilson, hoje, com o outro lado da moeda, é o porquê desse conservadorismo. Não concordo com ele, mas entendo por que ele existe. Então, primeiro, a gente acaba não tendo a implementação de novas usinas de concentração de uma forma tão constante. Então, a gente tem aí usinas de concentração durando 40, 50, 60 anos. A de Cajati, eu não sei quanto tem, eu acho que é 60 anos. Então, né, isso faz com que, o cara está usando lá a tecnologia, lá, logicamente, teve sim uma né, revitalização, teve uma atualização das tecnologias, mas continua sendo uma usina da década de 60. Né? Então, esse, Denilson, é um dos motivos do conservadorismo, né? A vida útil dos empreendimentos de mineração geralmente é grande, das usinas de concentração geralmente é grande, né? E a gente não tem a entrância no mercado de uma forma tão constante. E o outro motivo é medo, né? A gente uma usina de concentração hoje, não sei, uma taxa aí de 1.000 toneladas hora, deve estar custando algo em torno de R$2 milhões. Aí eu tenho uma célula mecânica que eu sei que funciona desde 1905, né? E uma outra máquina de flotação pequenininha lá, R$2 bilhões, o que eu vou botar? E aí, sabe, o investidor não entende. E o técnico tem que assumir o risco. A minha percepção é essa, Denilson, sabe? A gente não tem tanta oportunidade de fazer, e quando faz, né, é difícil assumir esse risco, né? É um risco. É um risco caro. O time que está ganhando não se mexe, né, Fábio? Não se mexe, né? Ainda mais quando a gente está falando aí do investimento, é o que eu estimo, né? Uma usina aí de 1.000 toneladas hora, que não é uma usina tão grande, não é pequena, deve estar custando algo em torno de R$2 bilhões, né? A gente fazer uma aposta num equipamento, não é uma aposta, porque existe um estudo a ser feito, mas, né, eu acho que o time joga na defensiva aí sim, né? Então, é o que eu disse, eu não concordo, mas entendo, né? Se eu tivesse que tirar o dinheiro do bolso, né, ainda não sei se né, compreendo plenamente. Né? E o outro motivo é isso, né? A gente não tem tantas usinas novas que de fato permitem que a gente faça essa implementação. Geralmente o pessoal faz atualizações no processo, e aí vai lá, põe mais uma coluna, a coluna já está consolidada, vou lá, pego a minha célula mecânica, coloco o Hofer e coloco uma coluna para clínica, sei que dá certo, e a gente não estuda muito, né? Então, perfeito. Essa é a minha posição, né? Mas beleza, deveria mudar. Pode continuar afirmando o que tu afirma, assim. Obrigado. Eu me enrolei aqui com 2 microfones, 2 aparelhos conectados à mesma sala. Desculpa aqui, Fabiano. Fabiano, primeiro que o Miguel
está te saudando aí diretamente do Peru. Eu ia falar salutando, por isso que eu acabei enrolando 2 vezes aqui. Então, ele te manda aqui um abraço. E o Antônio de Pádua, Arlindo Dantas, ele é nosso aluno de doutorado e professor lá no IF Amapá, tá? E ele te dá também aí os parabéns pela palestra, é sempre muito bom ter a experiência colocada aqui. E a pergunta é a seguinte: existe algum equipamento que injete as bolhas de ar em uma velocidade menor para dar tempo do minério aderir às mesmas, tá? Aí eu vou deixar você responder aí a primeira pergunta dele, depois eu gostaria de começar a conversar com você sobre hidrodinâmica mesmo, tá? Mas vai lá, tá? A primeira incitação aí posta. A injeção da bolha, né, a velocidade com que a bolha entra no equipamento, eu acho que ela é menos relevante. O contato bolha-partícula ele não acontece no momento que a bolha é injetada dentro do equipamento, né? E sim, é lógico, ele acontece nos sistemas de cavitação quando está dentro do cavitador, né, e não quando ele é colocado dentro da máquina de flotação. E então, assim, né, acho que não é um parâmetro tão importante a velocidade com que eu estou colocando a bolha ali dentro, e sim com que ela está acendendo dentro do equipamento, e aí isso vai ser função basicamente do diâmetro da bolha, né? Quanto maior, mais rápido ela sobe, ou se é numa célula mecânica, né, o quanto ela está sendo agitado. Eu não sei se eu respondi a pergunta, né, mas essa é a colocação. Então, como ela entra dentro do sistema, o contato, a adesão bolha-partícula não se dá no momento que ela entra, e sim dentro do reator, né? E no sistema de cavitação, particularmente ali dentro do ponto, né, no ponto onde acontece realmente a cavitação, que tem o contato bolha-partícula. Beleza, Fabiano, acho que... Foi elucidativo. Olha, eu gostaria de perguntar, Antônio, pode ficar à vontade. Não, a minha pergunta, Fabiano, quero agradecer, tá, a você, né, pela palestra espetacular, tá? É porque eu imaginei o seguinte, que o problema que você me falou sobre os ultrafinos é que o impacto, né, a colisão, né, da bolha com a partícula, ela devido à partícula ser muito pequena, fica quase impossível dessa partícula aderir à bolha, né? Eu fico imaginando uma pessoa correndo e uma menor tentando segurar, né? No sentido contrário. Eu imaginei assim, tudo bem, realmente você tem razão, as bolhas elas são injetadas, né, nas células, até nas colunas de flotação, e elas vão ascendendo numa velocidade constante, vai. Proporcional ao tamanho. Né? Isso, proporcional ao tamanho. Aí eu imaginei, e se diminuísse ainda mais essa velocidade a ponto dessas partículas de minerais que estão descendendo, tá? Elas conseguissem se unir, né? Porque se unir a essas bolhas, tá? Lógico, né, existe todo um processo de injeção de bolha, né, equipamentos, né, que você tão bem explanou. A minha dúvida era exatamente isso. Se eu estou tendo problema, tá, na colisão das bolhas, ou seja, a bolha está muito grande para a minha partícula, por que eu não diminuo mais para dar tempo, né, dessas bolhas subir lentamente e essa partícula se aderir a ela? Antônio, ela entra, né, nesse limite que eu já mencionei, que para mim, né, alguma coisa aqui é mais empírica do que técnica, do que teórica, apesar de eu saber que existe sim estudos já que comprovam alguma coisa desse sentido, mas bolhas menores, quanto menor o tamanho da bolha, mais ela tende a se comportar como uma esfera rígida. Então chega a um limite operacional que eu vou reduzindo a bolha, para que ela tenha uma velocidade menor no sistema e prevaleça a etapa de colisão. Mas chega um momento onde o filme líquido ao redor da bolha ele é tão rígido que mesmo eu tendo a colisão, aí eu já não vou mais ter a adesão, porque a partícula não é capaz de romper esse filme líquido. Agora as inércias sim são satisfeitas, mas a bolha ela é tão rígida, porque chega um momento, ela tem as forças, né, internas dela, fazem com que a partícula não consiga mais romper esse filme líquido. Então, existe
sim um limite de tamanho de bolha inferior, né? Que a gente, a partir de um tamanho de bolha, eu acredito que é por esse fenômeno, né, da partícula não ter mais capacidade de romper o filme líquido ao redor da bolha. Isso pode ser trabalhado quimicamente, né? Mas reduzir esse filme líquido também reduz a estabilidade da bolha. Em algum momento ela começa a coalescer. Então não é uma tarefa fácil manter uma bolha muito pequena dentro do sistema, né, com a característica, né, de ser uma bolha capaz da partícula romper o filme líquido e flotar. Muito obrigado, Fabiano, mais uma vez, meus parabéns pela apresentação, tá? E muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou começar daqui, ó. Tá vendo? Eu tô na fila aqui do Denilson, ó. Os professores tudo querendo perguntar. Pessoal, se tiver alguma pergunta, por favor, levanta a mão, coloca aqui no chat, tá? Vamos interagir aqui com o Fabiano. Fabiano, então, já que nós estamos na temática aqui das partículas finas e ultrafinas, acho que assim, chovendo molhado o que eu vou falar, mas assim, a gente sabe que a célula mecânica, o material sólido, se move em concorrente, né, no mesmo sentido que o gás, apesar de que o gás está teoricamente como ascendente, né, com um movimento ascendente, e o material sólido com movimento descendente, o impelidor faz com que eles girem, né, no sentido radial, e aí está todo mundo concorrente. A gente sabe o problema disso na probabilidade de Colisão, né? coleta e de flotação do material. Já lá na coluna está em concorrente. Aí você mostrou muito bem o deslocamento do filme líquido em torno das bolhas que estão subindo, e aí as partículas ultrafinas são movidas preferencialmente pelo líquido, não tem colisão. Tá? Então, nosso problema é troca de energia. Se a gente fosse assim, especular, vamos viajar numa máquina nova que pudesse ser mais favorável nessa hidrodinâmica, né, já considerando tudo que se apresentou aqui de bolha, vamos deixar as bolhas quietinhas no canto. O que você imagina, Fabiano, que seria um mecanismo assim, novamente, né, especulando, um pouco mais adequado para a gente dar energia a essas partículas tão pequenas, quantidade de movimento muito baixa, uma vez que a massa é pequena, para que de fato elas consigam uma colisão adequada e a gente ter a adesão dessas partículas à bolha. Olha, André, né, por isso que a gente também, né, parou de comparar, que eu falei, né, da comparação, porque em algum momento acredito que essa energia tem que ser dada mecanicamente. E aí volta a um equipamento com uma geometria que se assemelha a uma célula mecânica, mas agora não mais com. E a gente faço até uma analogia ao que eu tenho no teste de bancada. A bancada flota super bem ultrafino, porque eu tenho uma célula desse tamanho, um rotor que ocupa quase toda a célula. Então, a probabilidade daquele rotor favorecer uma pancada entre bolha e partícula é muito maior do que um tanque cell, onde eu tenho um tanque gigante e um rotor, estator pequeno em relação ao diâmetro do tanque. E eu acredito, né, que a solução é gerar essa colisão mecanicamente, mas agora não num sistema onde a gente tem essa concorrência aí, bolha correndo atrás de partícula, partícula atrás de bolha, mas num sistema muito mais turbulento, né, onde as colisões aí são realmente mais efetivas. Quando a gente molha aquele equipamento da Staxel, deixa eu aumentar aqui, perdi aqui na passagem. Então, é um equipamento, né, que trata uma baixa vazão volumétrica. Então, é um equipamento pequeno, a polpa entra aqui, e aqui tem esse sistema de rotor estator, junto com a geração de bolhas. E fora é o tanque de separação. Então, eu tenho um fluxo calmo, né, um regime mais calmo, para que a gente tenha a separação bolha-partícula já coletada, e um regime extremamente turbulento, provocado por um sistema mecânico, junto com a adição de ar, né, onde eu tenho contato bolha-partícula maior. Energeticamente falando, quando eu traduzir a potência desse motor com a potência do sistema de recirculação e a potência aqui da máquina do tanque cell, eu estou transferindo muito mais energia para essa polpa em termos de
capacidade de colisão do que as outras duas máquinas. Então, minha opinião, né, 2 sistemas que podem mudar. Por isso aquele feeder jet que eu coloquei aqui da CPT, da Eriez agora, ele nada mais do que o cavitation tube, o tubo de cavitação colocado no fluxo de alimentação, porque aqui ele já promove um contato bolha-partícula grande. Então, né, talvez uma evolução ainda disso que a gente propõe é colocar aquele feeder jet aqui, promove um bom contato bolha-partícula, entra aqui já uma polpa aerada com, né, num sistema onde a gente promove, mas por isso que eu até acabei com esse gráfico, querendo traduzir, que é o que as literaturas estão colocando, flotação de ultrafinos precisa de energia de colisão, né? Então, sistemas mais turbulentos na etapa de colisão, não, depois a gente vai ter que ter a separação, né? E aí a célula mecânica não tem um tanque de separação com regime de fluxo lento, aí a coluna tem o tanque, mas não tem um regime de contato bolha-partícula, né, que promove isso. E a minha percepção é essa, André, né, que é essa mistura de sistemas, mas que promovem, né, energia de colisão no sistema. Perfeito, Fabiano. Fabiano, e assim, continuando aqui, insistindo a pergunta, como você falou aí, né, num sistema pequeno, sistema laboratorial, o rotor é grande, temos aí o efeito parede, tá? E o que você já viu aí, Fabiano, sobre essas agitações em tanque cell, até mesmo em células Denver industriais, mas com mais que um rotor? Exatamente aquilo que você mencionou, um sistema mais turbulento, tá? A gente tentar cobrir um pouco mais essas áreas que não estão em contato direto com o estator ou o rotor numa máquina industrial. O que você pensa assim, desse Olha, tipo de André, eu já vi um equipamento? monte de boas ideias como essa, como colocar os cavitation tube aqui ao redor dos tank cell, né? Mas nunca vi ninguém fazendo. Então, sim uma boa ideia, né? Promover uma maior turbulência dentro da máquina de flotação, né? Não sei como funciona, aí eu não entendo de hidrodinâmica, não é a minha praia, né? Então, ter mais um equipamento, um rotor maior, uma célula menor, não, aí eu não sei te dizer o que realmente vai favorecer mais para esse contato polha-partícula, mas, né, tudo leva a entender que fazer com que isso aconteça é a chave para fazer esse ultrafino flotar. Perfeito, Fabiano. Realmente é um desafio muito interessante para nós, para as próximas gerações, né, para aqueles todos que estão aí envolvidos com o processamento mineral, porque temos que conviver, ou melhor dizendo, aprender a conviver com as partículas ultrafinas, que estarão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e nas nossas usinas, né? Uhum, exato. Cada vez libera Mas, mais fino, né? Tá mais fundo. Tem que aprender a trabalhar com ela mesmo. esse material particulado é o novo desafio da engenharia, né? Com É, certeza a gente tem que se debruçar sobre ele. a Olha, a gente Priscila falava Tavares de de. Paula. Desculpa, Fabiano, desculpa eu te interromper, Não, fica à eu vontade. ia dizer só que hoje a gente já fala de nanômetros, né? Então, a gente desprezava até pouco tempo micrômetros e hoje a tecnologia já vai, né, para partículas muito menores e tem muito minério aí nessa fração, né, para a gente recuperar. Com certeza, acho que você usou um termo muito interessante, que a mineração está cada vez sendo mais nanomineração, né, ou nanoprocessamento mineral, né? Nós vamos ter que Exato. repensar os nossos equipamentos de cominuição para Uhum. conseguir chegar nesse nível, mas com certeza, nós estamos trabalhando agora com uma amostra de fosfato que naturalmente vem da mina com 40% de lama, né? Então, veja, exatamente a temática discutida, né? 40% do meu material hoje já é destino barragem de rejeito, né? E, Não tem nem aí, conversa. e a gente classifica a lama, né, André? Não sabe nem muito bem o que é essa distribuição granulométrica, que mineral que tem ali, uma coisa já difícil até de caracterizar bem. Então, um desafio grande aí para essa fração. Com certeza. Mas eu iria dizer aquela hora que eu lhe interrompi, novamente lhe peço desculpa por isso, que a Priscila Tavares de Paula lhe cumprimenta também, que foi uma ótima palestra.
A Renata Monteiro Furtado também lhe parabeniza pela palestra. O Silvio também, no mesmo sentido, ele fala que foi uma ótima palestra. Giovanni José Santiago também lhe parabeniza pela excelente palestra. E nós estamos aqui com o Newton Rogério da Silva digitando aqui também, creio, a parabenização para você, tá? Fabiano, novamente agradecemos muito a sua participação, pedimos que volte sempre, venha falar para a gente aí, quem sabe, da rota de processamento aí adotada pela CBMM em momento propício, né? Você fica sempre aqui o convite a você, a todos os colegas da CBMM, tá? Novamente, a rota da CBMM, muito obrigado. Ela não é segredo, não. A gente usa o processo tradicional de flotação de pirocloro. A gente faz só um marketing de segredo, mas a gente pode sim falar, né, e fazer trabalhos também, né? Outra coisa que a gente é uma boa oportunidade para conversar, estreitar a relação aí entre instituições, para que, né, eu sei que vocês têm o centro de pesquisa, provavelmente une, né, desejo dos dois, né? O grande desafio da academia é ter um minério e alguém que faça análise química. E a nosso desafio é ter mão de obra especializada, né, para fazer alguns tipos de desenvolvimento. Uma boa oportunidade aí no Ente para a gente conversa. Com certeza, tá? Então, para todos que estão nos assistindo, se possível, participem do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, o ENTM, vai acontecer esse ano, na última semana agora de setembro, então no ano de 2022 teremos o evento. Não tivemos ano passado, que seria o ano regularmente, né, esperado de acontecer o evento, por conta, obviamente, da pandemia, mas esse ano, se Deus quiser, estaremos de volta no presencial, com todos que se dedicam, né, se debruçam sobre a temática lá no Rio de Janeiro, em Armação dos Búzios. Né? Então, Fabiano, vai ser um prazer te rever lá também, junto com o Denilson e todos os demais. Igualmente. Pessoal, então, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado também. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite aí. Boa noite, Fabiano. Boa noite, André. Boa noite a todos. Denilson, Antônio, Fabiano, todos presentes. Obrigado.